Pessoal, reunião ou união e interseção de conjuntos. Bora para a aula que hoje tem bastante exercício. Olá pessoal, seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcos Galvão e essa aula de união e interseção de conjuntos, gente, tá chique. Então bora lá para a aula. Olha só, reunião de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertence a B. Então, a simbologia que a gente vai usar aqui, né, que a gente usa é isso aqui. Esse é A unido. A união, gente, é justamente a letrinha U, né, maiúscula, junto com a letra B, tá? Então vai ser o conjunto do X, tá ok? Em que condições? Em que condições? O X vai pertencer a A ou o X vai pertencer a B. Então, gente, ele vai pertencer a A ou vai pertencer a B, não importa. O importante é que na hora que for a união, ele vai pertencer a um dos conjuntos e a gente vai juntar tudo. Inclusive, já vou falar uma coisa para vocês. Se tiver elementos repetidos, a gente só copia o elemento uma vez só, certo? Tranquilo? Então tá. Então como que a gente lê? A gente lê A reunião B ou a gente pode ler A união B, certo? Então vamos lá. As propriedades da reunião, gente, de acordo com o que eu vou fazendo aqui, eu vou falando um pouco das propriedades, certo? Seja A, B e C, conjunto quaisquer vale. Essas propriedades aqui que eu vou falar no decorrer da explicação, tá bom? Então, ó, alguns exemplos, já vão direto aqui, alguns exemplos, vocês vão ver, gente, que reunião de conjuntos é bem tranquilo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, gente, e ative o sininho das notificações, né? Já estão acostumados. Se você perdeu conjuntos numéricos, clica no cardzinho que vai aparecer aqui, gente. Você vai acompanhar desde conjuntos dos números naturais até conjunto dos números reais, tá bom? Então, bora lá. Então, eu tenho um exemplo aqui, gente. Conjunto A é o conjunto formado pelos elementos 1 e 2. E o conjunto B é formado pelos elementos 2, 3 e 4. Como que eu faço a união deles? Gente, é só juntar todos os elementos. Então, aqui, ó, né? Fazer aqui. A unido com B vai ser. Vou juntar todos os elementos. Professor, mas aqui o 2 ele repete duas vezes. Ó, ele está no conjunto A e está no conjunto B. Basta eu colocar ele uma vez só. Então vai ficar assim, gente. Ó. Vai ser o elemento 1, 2, 3 e 4. Certo? Se eu fosse colocar na forma do diagrama de Venn, né? O diagrama, aquele balãozinho, ó. Seria isso aqui, gente. A, ó. A unido com B. Olha como que ficaria. Olha lá. O conjunto A tem os elementos 1 e tem o elemento 2. Professor, por que você colocou esse elemento 2 aqui? Porque o 2, gente, ele é comum tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B. Né? E o conjunto B tem quais elementos? Tem o elemento 2, que já está aqui, 3 e 4. O 3 e o 4 não faz parte do conjunto A. Então ficaria desse jeito. Como é a união, gente, o que eu vou fazer? A união vai pegar todos os elementos. A união pega todos, olha só. Todos os elementos, então, pegou aqui, ó. Todos. Certo? Então, a união do conjunto seria isso aqui. Tranquilo, gente? Item B. Sendo A o conjunto que tem os elementos 1 e 2 e o conjunto B os elementos 1, 2, 3 e 4, como que ficaria a união B? Gente, a união B, A unido com B, ficaria o seguinte. Vocês repararem um pouquinho mais, por isso que eu falei para vocês, gente, assistam as aulas anteriores. O conjunto A, gente, ele é o quê? Ele é subconjunto do conjunto B. Ele está contido. Então, se ele é um conjunto, ele está contido no conjunto B. Então, a união deles vai ser quem? Vai ser o conjunto B. Porque olha aqui, ó. Repara aqui, ó. Esse 1 e 2 aqui, ele é o que, gente? Ele é o conjunto A. Então, o conjunto A está contido no conjunto B. Então, qual que vai ser a união aqui? Eu já vou aproveitar. Olha aqui. A propriedade A unido com ele mesmo vai ser o A. É a propriedade idempotente. A gente vai chegar nessa aqui que eu estou falando. O A, conjunto A unido com vazio, vai ser o próprio A. Então, qual que é o elemento neutro da união?
é o conjunto vazio, gente. Então você tem qualquer conjunto A lá. Se você vai unir com vazio, vai dar quem? Vai dar o próprio conjunto A ou conjunto B que for, né? Porque o vazio não tem nenhum elemento. Aí você vai colocar os elementos, juntar o vazio com os elementos que você tem do conjunto e vai dar o próprio conjunto então, tá? Então, o elemento neutro da união é o conjunto vazio, tranquilo? Terceira propriedade, A unido com B é a mesma coisa que B unido com A, que é a propriedade comutativa. E essa propriedade aqui é associativa. Se você tem um conjunto unido com outro, você vai pegar essa união e unir com o outro. Tanto faz se você pegar o primeiro com o segundo ou o segundo com o terceiro, gente. Depois, no final das contas, vai ser um conjunto só, tranquilo? Certo? Então aqui, gente, o que é? Esse conjunto A aqui está contido em B. Então qual que vai ser? Vai ser o conjunto B. Então A unido com B vai ser o próprio B. Então vai ser 1, 2, 3 e 4. Se eu fosse representar pelo diagrama, gente, como que ficaria? Lembrando que o conjunto aqui, gente, o conjunto A está contido em B. Então ficaria dessa maneira aqui, ó. Quer ver, ó? Então, ó, A unido com B, ó. A unido com B. Nesse caso aqui, ó, a gente sabe que o A é subconjunto. Então, gente, aqui é o conjunto A aqui e o conjunto B aqui, certo? O conjunto A tem quais elementos? 1 e 2, ó. 1 ficou muito pequeno, só apagar aqui, ó. Tem os elementos. Ó, o conjunto A tem os elementos 1 e o elemento 2. E o conjunto B tem o elemento 1, o elemento 2, 3 e o 4. Só que o 3 e o 4 fica fora, certo? Então, o que seria a união? A união seria tudo isso aqui, ó. Olha lá, a união seria todo esse conjunto aqui. Tranquilo, gente? E agora, item C. Sendo A o conjunto dos elementos 1 e 2 e B 3 e 4. Esses conjuntos, gente, nesse caso aqui, quando eles não têm nenhum elemento comum, eles são chamados de conjuntos, ó, conjuntos disjuntos, tá bom? Conjuntos, nesse caso aqui, ó, conjuntos disjuntos. Certo? O que acontece, professor? Ele não tem nenhum elemento em comum. Qual que vai ser a união deles, gente? Eu vou unir todos, vai juntar todos, simplesmente assim. Então, olha lá. A unido com B. Pela definição, a união o quê? São os x que pertencem a A ou pertencem a B. Então, a gente vai pegar tudo e juntar. Vai ser 1 e o 2 do conjunto A. 1 e o 2 do conjunto A. E o 3 e 4 do conjunto B. Certo, gente? Tranquilo até aqui? Beleza? Então tá, se eu fosse representar no diagrama desse aqui, né? Esse conjunto aqui, gente, no diagrama, se eu fosse aqui colocar antes da união, olha só, antes da união ficaria dessa maneira aqui, ó. Ficaria assim, ó, conjunto A e o conjunto B, certo? Aqui 1 e 2 e aqui 3 e 4. Certo, gente? Então, antes da união desses conjuntos, ó, eles são disjuntos, ele não tem nada a ver, um elemento não tem nada a ver com o outro, os conjuntos não tem nenhum elemento em comum. Agora, quando eu fiz a união, o que eu fiz? Eu juntei tudo, é como se fizesse isso aqui, gente, ó. É como se fizesse isso aqui, ó. Olha lá, A unido com B, ó. Pronto, uni. Agora ficou o quê? A união B, A unido com B, então, ó, A unido com B, certo? Tranquilo, gente? Agora a gente vai para a interseção de conjuntos. Também, dados dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e, gente, olha aqui, E pertence a B, ó. Esse é o detalhe aqui, ó. Aqui era OU e aqui é E. Então vamos lá. Como que a gente lê, né? A inter B é o conjunto do x que pertence, né? Pertence a A e pertence a B. Então a gente vai ter que ver qual que é o elemento que está nos dois conjuntos, tá bom? Então lá, as propriedades. Eu vou fazer igual eu fiz aqui, gente. As propriedades eu vou falando de acordo com os exemplos aqui, certo? Então tá.
Então, os exemplos, eu tenho um conjunto A, um conjunto B. Eu peguei mais ou menos, gente, mais ou menos, na verdade é o mesmo número, só para vocês compararem a união com a interseção, tá? Eu poderia pegar outros números, mas eu fiz isso para poder vocês compararem bem. Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B, eu quero fazer a interseção deles. Então, vou lá, tranquilo, lá, A inter B vai ser o conjunto. Pessoal, qual que é o elemento aqui que é comum tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B? Quem que é comum aqui? Ó? O número 2. O número 2 aparece no conjunto A e também aparece no conjunto B. Então, somente o número 2, tá? Então, aqui, ó, a interseção A inter B vai ser o número 2. Se eu colocasse um diagrama, né? Diagrama de Venn, ficaria assim, gente, ó. Conjunto A e conjunto B, ó. A inter B. Aqui, o conjunto A eu tenho os elementos 1 e 2. O conjunto B eu tenho os elementos 2, 3 e 4. 2, 3. O 2 já está aqui, ó. 2, 3 e 4. A interseção dele, gente, é apenas o elemento que repete nos dois, ó. No caso, o 2 aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser só esse aqui, ó. Somente o número 2, certo? Item B. O A é o conjunto 1 e 2 e B é o conjunto 1, 2, 3 e 4. Eu quero fazer a interseção deles. Vamos lá. Lembra que interseção são os elementos em comum. Vamos lá. Quem que é comum aqui, gente? Perceba uma coisa, olha só. Esse conjunto, assim como eu expliquei lá no outro, esse conjunto aqui, ó, o conjunto A, ele é subconjunto de B, ó. Olha só. Todos os elementos de A estão contidos em B. Então, o A é um subconjunto de B. Então, qual que vai ser a interseção deles? A interseção deles vai ser o A. E agora, gente, eu já vou aproveitar aqui, eu vou fazer aqui o conjunto, mas eu vou aproveitar depois já para explicar isso aqui sobre o conjunto universo, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, o item B. A inter B. Gente, vai ser quem? O 1 e o 2. O 1 e o 2. Olha lá. Certo? Se eu for colocar no diagrama, gente, como que ficaria a interseção desse conjunto? Ó, A inter B. Nesse caso aqui, o A, ele é subconjunto aqui, ó. Ele é subconjunto. Aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Olha lá, tem os elementos 1 e o elemento 2. E lá fora tem os elementos 3 e 4. Então, como que vai ficar, né, gente? Qual que é a interseção? É o conjunto A, porque o conjunto A está contido. O conjunto A está contido em B. Olha lá, somente esse aqui, tá bom? Vou aproveitar aqui para já explicar algumas propriedades, ó. Na interseção, o que que vale? A propriedade idempotente, o que que fala? Que o A inter A vai ser o A mesmo. Então, qual que são os elementos de A que são repetidos, que são os mesmos de A, né? A inter A é o próprio A, né, gente? Os elementos que são comuns nele mesmo é o próprio conjunto. Então, o 2 aqui, segunda propriedade. A inter universo, esse O aqui de universo é igual a A, é o elemento neutro. Só vamos entender esse universo aqui, tem muita gente que não entende. Ó, vamos lá. Esse conjunto universo aí, gente, é tudo. Tudo que existe, ele tem todos os elementos. Então, é como se fosse esse exemplo aqui, ó. Tem um conjunto e eu tenho o conjunto B. No caso aqui, vamos dizer que o conjunto B fosse o conjunto universo. Ou seja, o conjunto universo contém todos os elementos, tudo. Então, se você tem um conjunto inter-universo, quer dizer o quê? Que a interseção de um conjunto qualquer com um conjunto universo vai ser o próprio conjunto. Porque esse conjunto, por mais que ele seja grande, ele vai estar contido no conjunto universo. Porque ele é subconjunto, porque o conjunto universo tem todos os elementos. Certo? Tranquilo? Então tá. Agora aqui, gente, ó, o último aqui então, o item C. Tem o conjunto A, que é 1 e 2, e o conjunto B, 3 e 4. Eu quero fazer a interseção dele. Certo? A interseção dele vai ser o que, ó? Eles não têm nenhum elemento em comum, gente. Então, a interseção de elementos que são disjuntos, a interseção dele vai ser o que? O vazio, ó. A inter B vai ser o vazio.
Como que eu represento isso aqui? Eu vou representar um pouquinho mais para cá, tá? Como que eu representaria isso aqui, ó? Aí eu tenho A aqui, conjunto A e o conjunto B. Olha só, o conjunto A tem os elementos 1 e 2 e o conjunto B tem os elementos 3 e 4. Então a interseção deles não tem nenhum elemento em comum, mas o vazio está contido nos dois. Então olha só, A inter B nesse caso aqui vai ser quem, gente? Vai ser o vazio, certo? Ó, então eu posso colocar isso aqui, ó. A inter B nesse caso aqui, ó, no caso do item C, vai ser o que, gente? Vai ser o vazio. Olha lá, o conjunto vazio, certo? Isso aqui é um conjunto vazio, tá bom? Então, gente, essa primeira parte aqui de reunião e interseção de conjuntos, tá? Eu vou terminar de explicar aqui essas propriedades aqui. E aqui quer dizer o que também? Que na interseção tem a propriedade comutativa, ou seja, A inter B é a mesma coisa que B inter A, certo? E aqui é associativa também. Se você fazer interseção de um conjunto com outros dois, você pode fazer aqueles dois, depois ele. Então, você pode associar. No final vai ser a interseção de todos, certo? Então, gente, próximo vídeo, bastante exercício com união, interseção, elementos de conjunto, subconjuntos, tá? Então não perca, a próxima aula vai ser com bastante exercícios, tá? Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva aí, eu tô começando o canal agora, tá? Então, pessoal, beleza? Então até a próxima.